Valentões ficam surpresos com menina de rua silenciosa que abala a cidade. Era uma noite fria, com a lua escondida atrás de nuvens pesadas. Clara, uma menina de rua, caminhava apressada pelas ruas esburacadas de sua cidade. O frio não a incomodava tanto quanto o peso da indiferença das pessoas. Ela via a violência como uma sombra que se arrastava por cada esquina, assombrando moradias, sorrisos e esperanças. Os valentões sempre estavam lá, com seus olhares frios e risadas debochadas, empurrando os fracos, quebrando o que sobrou de coragem naqueles que ousavam sonhar. Porém, Clara tinha algo que poucos percebiam: um dom. Toda vez que ela abria a boca para contar suas histórias, as palavras flutuavam como mágica no ar. Era uma habilidade inata, capaz de cativar até mesmo os mais insensíveis. Sua sede de contar histórias era a combinação de coragem e desespero. O impulso incontrolável que a empurrava a desafiar a escuridão à sua volta. Numa noite em que os gritos da violência e eles a olhavam com desdém, risadas debochadas cortavam o ar. Mas ela se posicionou firme, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Hoje, vou mostrar a vocês que até mesmo um coração partido pode contar histórias poderosas, gritou, a voz firme, quebrando a apatia da noite. Com os olhos fixos nos valentões, ela começou a narrar a história de um jovem que, após ser chamado de covarde, enfrentou seus medos em um duelo contra si mesmo. Enquanto falava, as sombras de arrependimento dançavam nos rostos dos homens. Eles ouviam, sem querer acreditar, que a menininha solitária poderia tocar nas feridas que tentavam esconder. Palavras como facas, cortando as camadas de indiferença que construíram para se proteger. Conforme Clara se aprofundava na narrativa, o silêncio tomava conta da praça. Ela falava sobre como cada valentão realmente temia algo, seja o passado, os erros que cometeram ou amigos que perderam. Então, veio o momento decisivo. O líder do grupo, conhecido por sua crueldade sem limites, a encarou. Clara sentiu um calafrio na espinha. Aquela conexão parecia antiga, ferida não curada. Ela sabia que o passado deles era entrelaçado de alguma forma dolorosa e triste. Você, que se esconde por trás do medo, o que está disposto a enfrentar? Desafiou. A reação foi instantânea. Um murmúrio correu pela praça, e a tensão era tangível. Os espectadores, que antes eram apenas sombras, agora começavam a se mover, atraídos pela história, pela coragem de uma menina que não se deixou abater. Clara estava pronta para abrir a porta da verdade, mesmo que isso custasse caro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela praça tensa, o silêncio era tão denso que dava para ouvir os corações acelerados de quem estava ali. Clara olhou nos olhos do valentão, um mar de desafios e dores que ela sabia que existiam por trás daquela fachada de bravura. Mas antes que pudesse continuar, algo quebrou o clima. Um grito cortou o ar, e não era um grito qualquer. Era um grito familiar, um grito de desespero que fez Clara paralisar. Clara! Não, não! Volte! Era a voz de Ana, uma mulher que Clara conhecia bem. Ana era uma mãe de rua. Ela sempre estava por perto, oferecendo comida ou uma palavra de conforto. Mas o que estava acontecendo? Clara, confusa, viu Ana correndo em direção à praça, o olhar apavorado. Nos braços dela, uma coisa pequena e fragilizada se debatendo. Era um bebê, o filho de Ana.
Clara ficou paralisada. O pânico tomou conta do lugar. Os valentões, que até então estavam hipnotizados pela história de Clara, agora pareciam agitados, como se tivessem sido atingidos por um raio. O líder, que se fazia de forte e imbatível, agora estava com a expressão cerrada, como se estivesse prestes a desmoronar. O clima mudara. Ana chegou perto de Clara, ofegante, tentando explicar. Ele não está respirando. Clara, ajuda! As palavras saíram arrastadas, a dor latente em sua voz. Clara, lembrando-se de todos os momentos que tinham passado juntas, sabia que não podia hesitar. Aquela criança não podia se perder. Mas, ao mesmo tempo, Clara sentia um nó na garganta. A agitação ao redor crescia. Os valentões começaram a murmurar, trocando olhares confusos. O ar que antes estava pesado com a tensão agora trazia uma nova urgência. O que a gente faz? Um deles sussurrou, a bravura se evaporando diante da união da dor. Clara olhou para o bebê, tão pequeno e vulnerável, e então algo no fundo dela despertou. Ajude-me a fazer isso, gritou para os valentões. Parar o que estão fazendo e me ajudar a salvar uma vida. Esses homens, que eram conhecidos por espalhar medo, agora estavam sendo desafiados de outra forma. E a dúvida começou a entrar nas mentes deles. Eles poderiam ser heróis, mesmo que por um instante. Eles podiam ser mais do que brutamontes. Mas como vamos ajudar? Um dos caras perguntou, com um ar de insegurança. Clara começou a dar ordens. Um de vocês chame uma ambulância. Outro procure alguma coisa com água. Precisamos agir rápido. E por um momento, a força que emanava de Clara uniu aquele grupo. Eles começaram a se mover, ligeiramente, hesitantes, mas movendo-se. Então, no meio da confusão, o líder olhou para o bebê e Clara sentiu seu olhar fixo em seu coração. Ele é seu, ele disse, com a voz embargada. As palavras caíram como uma bomba. Clara olhou para ele e as peças começaram a se encaixar. Ela conhecia aquele olhar, aquele medo. Ele era o pai do bebê. A praça estava agora em chamas de emoções. A ligação deles, revelada ali, instantaneamente transformou tudo. As histórias que Clara contara, os segredos de cada valentão e o mesmo homem que ela desafiara, de repente, tornava-se uma parte de sua própria dor. O que mais ela não sabia? Aquela conexão poderia mudar seus destinos. Mas como? O silêncio tomou conta novamente. Todos estavam esperando, segurando a respiração, enquanto Clara olhava para o líder, a tensão crescendo a cada segundo. O que ela faria a seguir? A noite estava longe de terminar, e a verdade ainda estava por vir. Clara olhava fixamente para o líder. O pulsear do mundo à sua volta parecia desvanecer. O silêncio era cortante. O coração da praça pulsava em sintonia com a ansiedade da menina e a confissão não dita do homem à sua frente. Ele é seu, ecoava em seus pensamentos. Enquanto o líder lutava contra a emoção, Clara percebeu que algo maior estava prestes a desvelar-se. Então o inesperado ocorreu. Uma explosão de luz e uma estrondosa detonação cortaram o ar. Clara, o líder e todos os valentões foram catapultados para trás, atordoados. O chão tremeu sob seus pés. Os gritos das pessoas se misturaram a um caos ensurdecedor. Luzes brilhantes piscavam, e dando tempo apenas de perceber, homens encapuzados emergiram das sombras, disparando. Clara sentiu o peito apertar, a adrenalina disparar. O bebê, ainda nos braços de Ana, estava em perigo. "Fuja!" Clara gritou. Mas sua voz se perdeu entre o tumulto. O líder estava no chão, imóvel por um momento, mas logo se levantou, olhando para Clara com os olhos arregalados. Ele a puxou para perto. "O que está acontecendo?"
Ele questionou, pálido. Quando mais disparos ecoaram, a multidão se dispersou, correndo em direções aleatórias. Ana estava paralisada, o bebê ainda lutando contra a falta de ar. Clara teve uma ideia. "Cuidado com o bebê!" gritou e, com um movimento rápido, tentou se aproximar de Ana. O ar estava saturado com terror. De repente, um dos encapuzados se aproximou e a tensão aumentou. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele rosnou, a arma em punho, apontando para o líder e Clara. Mas a verdade veio à tona como um furacão. A voz do líder saiu como um rugido reflexivo. "Eu não tenho nada a ver com isso. Deixem-a. É apenas uma criança." E foi nesse instante que o encapuzado deu um passo à frente. "Você não se lembra, Hélio? Então, eu sou a sua ligação. Aquele que você deixou para trás." Clara congelou. Hélio, o líder dos valentões, era alguém que ela conhecia? Hélio virou o rosto, complicando as expressões. "A ligação? O que você quer dizer com isso?" Sua voz estava tremendo, misturada com confusão e valor. "O que você não sabe é que sua vida nunca foi o que pareceu. Seu passado voltou para cobrar sua dívida." O encapuzado avançou, e Clara observou Hélio mudar. Ele não era apenas um valentão, mas uma figura envolta em segredos obscuros. E aquele bebê, o filho de Ana, poderia ser a chave para tudo. Um twist de realização cravou no coração de Clara. "Esperem! O que está acontecendo?" Ela sentiu que as melhores e piores verdades sobre eles estavam prestes a ser reveladas. O que Hélio tinha a ver com aqueles que agora buscavam vingança? Ela olhou de um para o outro, a tensão vibrando ao seu redor. E foi nesse momento de confusão total que outro grito ecoou. Uma mulher apareceu entre a multidão apavorada, com um olhar desesperado. Era uma presença familiar que Clara não esperava. "Hélio, o que você fez?" A mulher, de cabelos claros e um olhar perturbado, filtrou dor e raiva por cada palavra. Clara sentiu o clima mudar. A atmosfera ficou elétrica. Hélio parecia tão atingido quanto um animal encurralado. Eu sou sua mãe!" A mulher gritou, e as palavras penetraram o ar como facadas. O estômago de Clara se revirou. O mundo se esvaziou. Aquilo era possível? Hélio tinha uma mãe, e ela estava ali, em meio a valentões e histórias de dor. Mas o que mais não sabia? Silêncio. Quando todos seguraram a respiração, o fio da experiência se partiu novamente, e a verdade complexa de Hélio começou a alcançar novas camadas. O que isso significava para o bebê, para Ana, para Clara? A noite estava apenas começando, e Clara sentia que essa conexão poderia estabelecer um novo caminho. Mas que caminho seria esse? Agora tudo estava mais confuso e interligado do que nunca, e Clara sem saber como seguir adiante. Clara olhava fixamente para o líder, o coração pesado de incerteza. A mulher que se apresentara como sua mãe parecia fora de si, as emoções estampadas no rosto. "O que você fez?" repetia, as palavras uma maré de dor e raiva. Hélio, antes o valentão impassível, agora estava vulnerável, sua bravura se desmanchando sob o peso do passado. O meio da praça se tornara um campo de batalha emocional. Clara sentiu o nó na garganta. Havia um bebê em risco. O clima estava carregado, as tensões palpáveis. Mas antes que isso se dissipasse, algo inesperado aconteceu. Uma explosão distante cortou o ar. Um estrondo ensurdecedor. A terra tremeu. Clara se virou, seus olhos arregalados. Havia mais encapuzados, surgindo das sombras, suas formas como espectros no caos. Eles não apenas queriam um confronto, eles estavam atrás de Hélio. A situação tomou um rumo incontrolável. O medo nublou os olhares, e o pânico começou a se espalhar como fogo. "Fuja! Agora!" Clara gritou, mas a voz dela se perdeu no tumulto.
As pessoas começaram a disparar em diferentes direções, mas Hélio permaneceu ali, paralisado. A confusão aumentou. O encapuzado mais próximo fez uma pergunta enigmática a ele. Você realmente achou que podia escapar de tudo isso? Nós sabemos o que você fez. A tensão atingiu seu ápice. Clara notou as mãos de Hélio trêmulas, o rosto pálido. Ele era um homem quebrado, não um monstro. Mas até aquele ponto, havia muito que ela não sabia. O olhar assombrado de Hélio transmitia mais que medo. Era a luta contra um passado que ele desejava apagar. A vinda de vocês significa que não podemos nos esconder mais. Ele disse, a voz trêmula, e Clara sentiu um frio na espinha. Foi então que a mulher chamada Jezebel, a mãe de Hélio, avançou, olhos ardentes de indignação. O que está acontecendo? O que você quer deles? Você me deixou há anos, Hélio, e agora está trazendo tudo de volta. O encapuzado riu, um som gelado que ecoou pela praça. A dívida que você deixou para trás está sendo cobrada, e você sabe exatamente do que falo. Clara estava perdida. O que Hélio tinha feito? O que ele devia? As palavras rasgaram o ar e deixaram um rastro de confusão. Jezebel balançou a cabeça. Sua expressão misturava dor e fúria. Você se pôs em perigo e agora pode fazer o mesmo com seu filho. Hélio respirou fundo. A conexão estava clara e devastadora. E o que você quer com tudo isso? Questionou Hélio, a voz cada vez mais desesperada. Sou um homem diferente agora. Ele estava lutando, mas os encapuzados se aproximarem, quase como se pressentisse o fim. Clara viu Ana ainda com o bebê no colo, a criança chorando, alheia aos dramas dos adultos. E outra explosão, agora mais perto, fez a terra tremer novamente. Uma nuvem de poeira subiu, as vozes se tornaram gritos. O líder dos encapuzados apontou a arma para Hélio. Se você não jogar tudo para fora, a noite só vai trazer mais lamentos. E com isso, a atenção de todos se voltou para Hélio. O silêncio envolveu o local. O que pensa em revelar? Clara olhava em volta, a tensão pairando. O que mais ele esconderia? Ela sentiu um frio na barriga que só aumentava. O que realmente unia Hélio a essa máfia que surgira de repente? Então, numa fração de segundo, Hélio sussurrou palavras que mudariam tudo. O bebê não é só filho da Ana. Ele é meu. As palavras caíram como uma bomba, levando Clara a um estado de choque. A peça final do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada, e nenhuma verdade seria a mesma depois daquele instante. A noite mal começava, e os segredos que poderia trazer, junto com a nova revelação, estavam prestes a abalar o mundo de todos ali. Havia tanto em jogo e o destino de cada um deles dependia da decisão de Hélio. O que mais ele tinha a perder? Clara olhava fixamente para Hélio, o ar da praça carregado com a tensão daquela revelação. O bebê não é só filho da Ana, ele é meu. As palavras ecoaram entre os presentes como um trovão. Todos prenderam a respiração. O que aquilo significava? O que Hélio havia escondido? O líder dos encapuzados, de olhos frios como aço, sorriu com desdém, percebendo como a história de Hélio se desmoronava. Então você é mesmo um covarde. Abandonou seu filho e agora está aqui, se escondendo na sombra da culpa. Clara, em choque, viu Hélio mudar. Ele estava diante de todos, mas a fragilidade em seu olhar dizia previsivelmente: ele não era o valentão destemido que todos pensavam. Calem-se! Gritou Hélio, a voz tremendo, enquanto seus olhos buscavam o contato furtivo do bebê, que ainda estava nos braços de Ana. Só porque eu errei no passado, não significa que não posso mudar. A multidão parecia estar dividida. Uns murmuravam palavras sussurradas de incredulidade, enquanto outros pareciam empoderados pela revelação.
Foi quando um novo som cortou o ar. Uma sirene ao longe. Clara sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Se a polícia chegasse, tudo poderia piorar. Os encapuzados não parecia gente que recuaria. Ai, não! Vão nos pegar! Ana gritou, a expressão em seu rosto se contorcendo de pavor. Clara olhou em torno, vendo os rostos aterrorizados. O líder dos encapuzados se virou, seu olhar fixo em Hélio. Você acha que isso acaba assim? A primeira mentira é o começo da sua ruína. Ele se adiantou, apontando a arma diretamente para Hélio. Você vai pagar pelo que fez, e não só por abandonar seu filho. Os presentes restaram de boca aberta, totalmente em choque. O que está acontecendo? O que Hélio fez? Clara perguntou em sussurros. Alguém do grupo murmurou que Hélio era parte de algo muito maior. Não era apenas um valentão, mas um homem que tinha um passado sujo, cheio de conexões perigosas. Nesse momento, outra figura apareceu no meio da confusão. Uma mulher, linda, com cabelos dourados e uma expressão feroz, se lançou em direção ao grupo. Hélio, o que você está fazendo com nossa vida? Você não pode simplesmente me deixar. As palavras dela perfuraram o ar. Clara nunca a tinha visto antes, mas sabia que a mulher não estava apenas furiosa. Ela carregava uma dor que transbordava. Heloísa, não agora! Hélio gritou desesperado. O nome da mulher fez todo mundo se agitar ainda mais. É sua mãe, é Heloísa! A revelação caiu como um peso sobre todos. O líder encapuzado olhou para Hélio, o desdém se transformando em algo mais complicado. Ah, Heloísa, a filha daquele que traímos, não é? Clara estava atordoada. A tensão no ar agora era insuportável. Os espectros do passado estavam todos ali, e a conexão entre eles deixou a praça eletrificada. Hélio olhou para Ana e o bebê, com os olhos lacrimejando de dor e confusão. Eu não sabia que vocês estavam aqui. Eu não poderia ter previsto isso. Era tudo muito. Clara olhou em volta, avistando o encapuzado mais próximo, que se aproximava lentamente. Hélio, você realmente achou que podia fugir do que fez? Nós sabemos que a criança não só está em perigo. Você também. A dívida foi cobrada. E vai custar mais do que sua vida. A tensão explodiu e a sirene se aproximava. Foi nesse instante que algo se partiu. O bebê começou a chorar desesperadamente, e sua mãe, Ana, franziu o rosto em pânico, sem saber como reagir. A expressão de Hélio mudou. Uma chama acendeu em seu olhar. Ele não iria permitir que outro inocente pagasse pelo seu erro. Chega! Eu não posso permitir isso. Clara, cuide dele! Hélio gritou, e o mundo pareceu desacelerar, enquanto todos olhavam para ele atordoados. A vida e a morte giravam ao redor dele. Hélio estava prestes a tomar uma decisão impactante, não apenas para si mesmo, mas para todos ali presentes. Ele olhou para o líder encapuzado, os olhos cheios de algo novo, determinação. Clara sentiu o aperto na garganta se agravar. O que Hélio estava prestes a fazer poderia mudar tudo e todos. A praça estava em chamas com as emoções não resolvidas. As sirenes se aproximavam, e o destino dos personagens estava mais entrelaçado do que nunca. E enquanto Hélio dava um passo à frente, questionando até onde iria para proteger seu filho, Clara percebeu que o que quer que acontecesse a seguir, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O verdadeiro quebra-cabeça ainda estava por ser montado, e a peça central parecia estar nas mãos de Hélio. Clara olhava fixamente para Hélio, o ar da praça carregado com a tensão daquela revelação. O bebê não é só filho da Ana. Ele é meu. As palavras ecoaram entre os presentes como um trovão. A perplexidade dominava. Hélio estava prestes a dar um passo à frente quando outro grito cortou o ar. Uma figura conhecida irrompeu da multidão. Era um policial, de farda, com expressão severa. Parados, polícia!
Ele gritou, trazendo um clima de urgência que fez a multidão tremer. Clara sentiu a adrenalina bombear. Como se uma corda invisível ligasse todos ali. O pânico se espalhava rapidamente. A tensão foi substituída por um frenesi de movimento. O que você fez, Hélio? O policial olhou com desconfiança, como se soubesse mais do que estava dizendo. A multidão se agitou, alguns murmurando apressados. Hélio manteve o olhar fixo no policial, e então, na fração de um segundo, aconteceu o inusitado. Um homem encapuzado, que já estava com a arma levantada, atirou. Foi rápido, um som seco que cortou toda a confusão. O tiro não foi na direção de Hélio. Foi direto na perna do policial, que caiu ao chão, a expressão de choque preenchendo seu rosto. Não, não, o que está acontecendo? Clara quase gritou, mas o caos era demais. O encapuzado virou-se em direção a Hélio. E nesse instante, Clara viu a fraqueza se abater sobre ele. O olhar petrificado, o suor escorrendo e os tremores em suas mãos entregavam que a bravura era uma fachada. Mais surgiram. Outros encapuzados emergiram das sombras. Vocês não vão escapar! Um deles gritou, fazendo a praça parecer um recinto pegando fogo. Sentia-se a pressão do perigo. O grupo em sua volta começou a se dispersar, cada um caminhando em busca de um caminho seguro. Ana, com o bebê apertado contra o peito, estava em estado de pânico. O choro do pequeno cortava o ar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. O encapuzado que havia atirado, ao invés de fugir, virou-se para Hélio com uma expressão faminta por revanche. Você acha que pode se esconder? Eu sou seu irmão. O murmúrio da praça cessou. Hélio ficou em estado de choque. Clara sentiu o nó se apertar em seu estômago. Irmão? O que isso significava? Não há como você ser meu irmão, Hélio gritou, a voz tremendo de incredulidade. Clara viu um novo tipo de desespero tomar conta dele. O homem encapuzado avançou, revelando parte de seu rosto. Você não pode escapar do que fez, Hélio. Você e eu sabemos que o que aconteceu 5 anos atrás não foi um acidente. Clara pisou para trás, a mente a 1000 por hora. O que será que tinha acontecido? O que Hélio havia escondido e a verdadeira relação familiar, havia desinteresse no amor fraternal ali, apenas ressentimento e uma necessidade de acerto de contas. O passado estava se desdobrando diante deles como uma tempestade, e ninguém ali estava preparado para a realidade que vinha. A confusão aumentava. Ana se agachou, segurando o bebê que chorava sem parar. Hélio, o que você fez? Ela gritou, as lágrimas escorrendo. E foi nesse instante que um novo elemento surgiu. O policial, ainda no chão, de forma dolorosa, puxou uma arma. Um estalo ecoou e um tiro foi disparado. Clara sentiu o horror descer como uma sombra pesada. Tudo estava se desenrolando em câmera lenta. Cada som e cada movimento aumentava a sensação de que nada seria mantido intacto. E assim, no meio da confusão, Hélio avançou. Não! Não atire! Gritou, mas já era tarde demais. O que realmente se escondeu sob a superfície das lealdades e das traições estava prestes a ser revelado. E Clara sentiu que essa não seria a última vez que ouviria falar daquele dia fatídico. A praça estava cheia de segredos, todos entrelaçados de forma complexa, e uma nova inquietação tomou conta. Agora, tudo estava em risco, e a verdade contida nas sombras emergiria a qualquer momento. Clara estava ali, paralisada, enquanto o caos se desenrolava na praça. O clima era tenso, as pessoas tremendo e olhando para Hélio, que tinha revelado ser o pai do bebê. Mas antes que qualquer um pudesse fazer alguma coisa, um tiro ecoou. O policial no chão havia disparado, mas não era no encapuzado, nem em Hélio.
O tiro acertou um dos valentões que estava se aproximando, fazendo-o cair ao chão em um silêncio completo. O choque tomou conta da multidão. Clara sentiu o peito apertar. Hélio olhou para a figura caída do valentão, o rosto paralisado pela confusão. Mas a cena ainda estava longe de ser resolvida. O encapuzado, que se dizia irmão de Hélio, aproveitou a distração e avançou, puxando a arma em direção a Hélio. Fugir não é mais uma opção, Hélio. Você vai pagar pelo que fez. Ele estava agora a poucos passos, com o olhar cheio de fúria. A adrenalina subiu e todos na praça estavam em alerta máximo. Clara mal podia pensar. A agitação era palpável, mas o desespero foi superado por um grito que cortou o ar. Hélio? Não! Era a mulher de cabelos dourados, mais uma vez presente. Você não pode! Ela implorou, mas suas palavras foram engolidas pelo caos. Hélio hesitou. A tensão em seu corpo denunciava o conflito interno. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Outra figura surgiu da multidão. Não um homem encapuzado, mas uma mulher familiar para Clara. Era Carla, uma amiga de infância de Hélio. Clara nunca soube que ela tinha ligações com ele. Carla gritou, cheia de pânico. Pare! Hélio, você não sabe o que está fazendo. As palavras foram como um soco no estômago. Hélio olhou para Carla, e algo mudou em seu olhar. O que você está fazendo aqui? Ele estava aturdido. Podia-se ver a relação deles pulsando entre amor e desgraça. Eu sei, Hélio. Eu sei da criança. E mais, eu sou sua irmã. A revelação caiu como uma bomba. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Irmã? Hélio tinha um passado que nem ele mesmo conhecia. E o que isso significava para tudo o que estava acontecendo? O líder encapuzado ficou em choque. Você está mentindo. Você não pode ser. Mãe nunca falou nada. Ele olhou para Carla. Suas mãos tremiam agora, não de raiva, mas de confusão. Como assim, irmã? A dor no olhar de Hélio era palpável. Algo que afetava não só a ele, mas todos ao redor. Enquanto a confusão se instalava, o bebê começou a chorar mais alto. Ana, desesperada, tentou acalmá-lo, mas tudo o que poderia fazer era esperar, enquanto Hélio observava a devastação de sua vida se desdobrar à sua frente. Aquilo era real. O encapuzado agora parecia perdido. O alvo se tornara incerto. É verdade, Carla insistiu, com a voz embargada. Você não sabe o que está em jogo. A verdade sobre nós é ainda mais complicada. Se eles chegarem até aqui, pode ser uma questão de vida ou morte. A atmosfera estava carregada, e tudo o que já se soube sobre Hélio parecia desmoronar em questão de segundos. E quanto mais ele olhava para Carla, mais Clara sentia que havia algo oculto. Algo que poderia mudar tudo de novo. A força primal de um segredo não revelado penetrava o ar. As sirenes de polícia se aproximavam. Mais rapidamente do que todos esperavam. A multidão começou a querer se dispersar, mas Hélio estava congelado. O que eu faço? O que é verdade? Eu preciso saber. Uma sombra se projetou e de repente o encapuzado levantou a arma novamente, mirando em Hélio. Clara gritou, mas seu grito foi abafado pelo som alto de uma explosão que partiu o chão em pedaços pequenos. O estrondo fez todos se jogarem ao chão. Foi como se um novo capítulo da luta pela sobrevivência tivesse começado. Confusão, dor e segredos dividiram o espaço entre eles. Clara ficou paralisada, sem saber o que fazer. Como tudo isso poderia acontecer de novo? Enquanto a poeira pairava no ar, a única certeza que tinha era que os laços familiares, as traições e as mentiras agora pululavam em um emaranhado mais destrutivo do que ela jamais poderia imaginar. E enquanto tentava entender a nova ordem das coisas, o que teria que acontecer a seguir, permanecia uma questão angustiante. Clara estava ali, paralisada, enquanto o caos se desenrolava na praça. O clima era tenso, as pessoas temendo e olhando para Hélio, que tinha revelado ser o pai do bebê. Mas antes que qualquer um pudesse fazer alguma coisa, um tiro ecoou.
O policial no chão havia disparado, mas não era no encapuz. O tiro acertou um dos valentões que estava se aproximando, fazendo-o cair ao chão em um silêncio completo. O choque tomou conta da multidão. Clara sentiu o peito apertar. Hélio olhou para a figura caída do valentão, o rosto paralisado pela confusão. Mas a cena ainda estava longe de ser resolvida. O encapuzado, que se dizia irmão de Hélio, aproveitou a distração e avançou, puxando a arma em direção a Hélio. Fugir não é mais uma opção, Hélio. Você vai pagar pelo que fez. Ele estava agora a poucos passos, com um olhar cheio de fúria. A adrenalina subiu e todos na praça estavam em alerta máximo. Clara mal podia pensar. A agitação era palpável, mas o desespero foi superado por um grito que cortou o ar. Hélio, não! Era a mulher de cabelos dourados, mais uma vez presente. Você não pode! Ela implorou, mas suas palavras foram engolidas pelo caos. Hélio hesitou, a tensão em seu corpo denunciava o conflito interno. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Outra figura surgiu da multidão. Não um homem encapuzado, mas uma mulher familiar para Clara. Era Carla, uma amiga de infância de Hélio. Clara nunca soube que ela tinha ligações com ele. Carla gritou, cheia de pânico. Pare! Hélio, você não sabe o que está fazendo. As palavras foram como um soco no estômago. Hélio olhou para Carla e algo mudou em seu olhar. O que você está fazendo aqui? Ele estava aturdido. Podia-se ver a relação deles pulsando entre amor e desgraça. Eu sei, Hélio, eu sei da criança. E mais, eu sou sua irmã. A revelação caiu como uma bomba. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Irmã? Hélio tinha um passado que nem ele mesmo conhecia. E o que isso significava para tudo o que estava acontecendo? O líder encapuzado ficou em choque. Você está mentindo. Você não pode ser. Mãe nunca falou nada. Hélio olhou para Carla. Suas mãos tremiam agora, não de raiva, mas de confusão. Como assim, irmã? A dor no olhar de Hélio era palpável, algo que afetava não só a ele, mas todos ao redor. Enquanto a confusão se instalava, o bebê começou a chorar mais alto. Ana, desesperada, tentou acalmá-lo, mas tudo o que poderia fazer era esperar. Enquanto Hélio observava a devastação de sua vida se desdobrar à sua frente. Aquilo era real. O encapuzado agora parecia perdido, o alvo se tornara incerto. É verdade. Carla insistiu, com a voz embargada. Você não sabe o que está em jogo. A verdade sobre nós é ainda mais complicada. Se eles chegarem até aqui, pode ser uma questão de vida ou morte. A atmosfera estava carregada, e tudo que já se soube sobre Hélio parecia desmoronar em questão de segundos. E quanto mais ele olhava para Carla, mais Clara sentia que havia algo oculto, algo que poderia mudar tudo de novo. A força primal de um segredo não revelado penetrava o ar. As sirenes de polícia se aproximavam, mais rapidamente do que todos esperavam. A multidão começou a querer se dispersar, mas Hélio estava congelado. O que eu faço? O que é a verdade? Eu preciso saber. Uma sombra se projetou e, de repente, o encapuzado levantou a arma novamente, mirando em Hélio. Clara gritou, mas seu grito foi abafado pelo som alto de uma explosão que partiu o chão em pedaços pequenos. O estrondo fez todos se jogarem ao chão. Foi como se um novo capítulo da luta pela sobrevivência tivesse começado. Confusão, dor e segredos dividiram o espaço entre eles. Clara ficou paralisada, sem saber o que fazer. Como tudo isso poderia acontecer de novo? Enquanto a poeira pairava no ar, a única certeza que tinha era que os laços familiares, as traições e as mentiras agora pululavam em um emaranhado mais destrutivo do que ela jamais poderia imaginar. E enquanto tentava entender a nova ordem das coisas, o que teria que acontecer a seguir permanecia uma questão angustiante. Mas então, neste momento de tensão máxima,
Através da poeira e do cheiro de pólvora, Clara ouviu um lamento familiar. O som de um choro. Não era apenas o bebê de Ana. Era um choro diferente, ecoando de um lugar que parecia quase distante, mas próximo ao mesmo tempo. Era como um chamado, uma súplica que passou por cima de todo o barulho. Clara virou-se e seus olhos se arregalaram. Ela viu a verdadeira fonte desse choro. Uma criança, com traços claros que denunciavam uma semelhança gritante. Uma menina, com a mesma idade do bebê, correndo de mãos dadas com outra mulher que Clara reconheceu imediatamente. Era a irmã de Hélio, a mesma que ele acreditava ter perdido. O que significava isso? Elas estavam ali, e era mais do que um eco do passado. Era uma conexão direta com os segredos que ameaçavam desmoronar tudo ao seu redor. O que mais Hélio escondia? O que essa nova revelação traria para a trama que crescia em torno deles? O destino de cada um estava agora intrinsecamente ligado, e Clara sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a explodir como uma bomba tímida, pulverizando qualquer esperança de redenção. E com isso, o futuro de todos ali dependia de um único momento: o próximo. Clara estava ali, paralisada, enquanto a poeira ainda pairava no ar. O choro feroz de duas crianças fazia um eco no tumulto, e toda a confusão pareceu diminuir momentaneamente. Ela olhou para a criança que corria na direção de Hélio, uma menininha com os mesmos olhos tristes dele. Era uma visão tão familiar, tão envolta em uma aura de mistério, que seu coração disparou. Quem é ela? Clara murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Hélio a encarou, um furacão de emoções cruzando seu rosto. As sirenes da polícia se aproximavam, e toda a tensão na praça crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Hélio hesitou. Parecia lutar para encontrar as palavras. Ela é minha filha. Ele finalmente disse, sua voz tremendo. O choque recorrente se espalhou pela multidão. As pessoas trocaram olhares confusos, e alguns até passaram a se afastar. Eu não sabia que ela estava viva. O passado de Hélio se desdobrava como um livro que ele havia tentado queimar, mas cujas páginas haviam escapado. As crianças se aproximaram, com a menininha segurando a mão da mulher, que Clara agora sabia ser a irmã de Hélio. As lágrimas escorriam pelo rosto de Hélio. Mas como? Como isso é possível? O encapuzado que se dizia irmão dele parecia agitar-se, a raiva transbordando. Eu sabia que você tinha abandonado a sua família, mas jamais pensei que você tivesse outra. A revelação deixou a praça em silêncio. Então, uma figura emergiu da multidão. Uma mulher de cabelos curtos e expressão severa. "Hélio!" gritou ela, os olhos arregalados. Clara sentiu seu corpo gelar. Era Valéria, que por muito tempo tinha sido a voz da autoridade no grupo de valentões. "Você não tem ideia do que está fazendo. Essa mulher não é sua amiga." A tensão aumentou, e a praça, antes um campo de batalha de emoções, virou um palco de confusão. Valéria estava ali por algum propósito, e seus olhos lançavam chamas. Hélio olhou para ela, confuso. "Você conhece essa mulher?" Valéria não respondeu. Ela apenas apontou para a irmã de Hélio e gritou. "Ela foi responsável por tudo. Você não pode confiar nela." Clara olhou em volta. As pessoas estavam divididas e a confusão infiltrava o ar. Hélio estava cercado de traições e revelações bombásticas, e a verdade estava muito mais profunda do que qualquer um de eles imaginava. "O que diabos você quer dizer com isso?" Hélio perguntou, sua expressão se contorcendo entre a dor e a raiva. "Ela não é apenas sua irmã. Ela está ligada a quem você deixou para trás. Às vezes a verdade é uma corrente que aprisiona." Valéria gritou, as palavras cortando o ar como facas. Clara estava começando a entender. Ou pelo menos achava que sim. As pessoas que se envolviam nesta teia estavam emaranhadas, e o que parecia carinho poderia ser
traição. E então, um estrondo. O encapuzado que parecia ser o irmão de Hélio recuou, e em um momento de tensão insuportável, disparou várias vezes para o alto. O barulho fez todos se agacharem. Entraram em pânico. Hélio caiu, a expressão de terror estampada em seu rosto. Não! Hélio! Clara gritou, seu coração disparando. Hélio estava no chão, o sangue escorrendo de um ferimento. A praça inteira parecia ter congelado, mas o clima de perigo permanecia latente. O encapuzado parecia não se importar, apenas olhou para Hélio e afastou a arma, enquanto a irmã de Hélio caía ao lado dele, segurando a criança. O que estava acontecendo? Clara olhou ao redor. O pânico tomou conta do lugar, e aqueles momentos de revelação estavam se transformando em um pesadelo. Hélio olhou para a irmã e, em meio ao caos, sussurrou: "Você me traiu." Naquele instante, o verdadeiro significado de suas palavras ficou no ar, como uma nuvem de fumaça. O passado havia se manifestado de uma maneira intensável, e Clara sabia que a vida de Hélio nunca mais seria a mesma. As pessoas na praça, testemunhas da revelação, estavam agora em um estado de choque. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas algo sombrio pairava no ar. A irmã de Hélio estava costurando segredos com mentiras. Valéria tinha um propósito e estava disposta a tudo para proteger o que havia sido perdido. O bebê em seus braços representava uma nova esperança, mas também o peso de um legado manchado. E Clara, no meio disso tudo, se sentia perdida, sem entender como seu mundo poderia ter se tornado tão caótico em tão pouco tempo. A verdade, essa velha amiga traiçoeira, estava apenas começando a se revelar. E enquanto as sirenes se aproximavam e as sombras se alongavam, Clara percebeu que tudo o que acreditava ser seguro desmoronara em um instante. O que mais estava por vir? Quem realmente eram aqueles que a cercavam? A espera por respostas parecia se arrastar, e a única certeza era que nada seria como antes. O caos na praça estava em seu auge. Hélio, agora ferido, agarrou-se à irmã e à filha. O desespero bolha conforme a verdade lentamente se desenrolava. O grito abafado da mulher de cabelos curtos ecoava na mente de Clara, enquanto ela tentava entender a complexidade da situação. Hélio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para a criança que ele não sabia que tinha. Uma parte de sua vida que havia sido arrancada sem aviso prévio. A verdade, Hélio. Valéria gritou. Você não pode fugir dela. Ela sempre volta. O encapuzado recuou, a arma balançando nas mãos, enquanto olhava para o irmão, à beira de um colapso. A tensão era palpável. Clara sentia seu coração acelerar. A dor no peito aumentava. Todos estavam ali, esperando por uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Saia do caminho, Hélio! O encapuzado gritou, um misto de raiva e desespero em sua voz. Hélio hesitou, e nesse momento, o destino parecia pender na balança. Ele olhou para a irmã e para a filha. Uma necessidade básica de proteção crescia dentro dele. Eu não vou deixar você machucar minha família. Hélio se ergueu, a voz firme apesar do medo. Clara nunca tinha visto aquele lado dele antes. Hélio estava lutando não só pela sua vida, mas pela vida daquela criança. O grito de alerta da irmã cortou o ar. Hélio, não se esqueça do que está em jogo. Mas ele já havia tomado sua decisão. Com um movimento brusco, ele fez um gesto que chamou a atenção de todos. A criança, fazendo contato visual, parecia entender que ali não era um lugar seguro. E em um instante de clareza, Clara gritou: "Precisamos nos unir. Essa é a única maneira de sair daqui." Estrondos ecoaram conforme a polícia se aproximava. Mas não era só isso. As sirenes se tornaram um lembrete de que a verdade estava prestes a ser revelada. Hélio olhou em volta, percebendo que a multidão ainda hesitava. Ele se virou para Valéria,
que ainda mantinha uma postura defensiva. Eu não sou mais quem você pensa. Nós todos estamos presos em um ciclo de mentiras. Está na hora de mudar isso. Sua determinação iluminou a atmosfera pesada. E ali, naquele campo de batalha, a unidade se formou. Enquanto a tensão aumentava, o encapuzado, com raiva, apertou a arma. Você não pode fazer isso, Hélio. Vai acabar mal para você. Mas a verdade estava ao seu redor. Uma força que poderia mudar tudo. Pare com isso, Clara gritou, olhando para a força do encapuzado, cheia de coragem. O ar estava espesso, e de repente, as crianças começaram a chorar. Era um som que atravessava o tumulto, e em seu desespero, todos sentiram a necessidade de proteger a inocência. Hélio respirou fundo. Escute, eu não vou lutar mais. Não se trata de nós. É sobre as crianças. Vamos deixar o passado para trás. Havia uma fragilidade em suas palavras, mas também uma força, uma esperança. A tensão se dissipou um pouco, dando espaço para que a verdade tomasse seu lugar. Valéria, percebendo a força daquela nova unidade, deu um passo à frente. Nós podemos corrigir isso. Se nos unirmos, teremos uma chance. E a multidão começou a se mover, a incerteza diminuindo, enquanto as sirenes se tornavam cada vez mais próximas. Com um último olhar, Hélio se virou para a irmã e para a filha. O que ele nunca soube, finalmente se concretizava, e o peso do passado começava a se desvanecer. Clara sorriu, sentindo esperança pela primeira vez. Não era o fim, mas um novo começo. Conforme a polícia chegava, as luzes piscantes iluminavam a praça. O caos foi se transformando em algo que poderia ser reconstruído. Todos estavam juntos em um ciclo de dor, mas também de cura. Sabiam que, por mais difícil que fosse, cada um tinha um papel a desempenhar. A mudança começava naquele instante. Enquanto a cena se desenrolava e a verdade começava a fazer o seu caminho, uma mensagem ecoava em sua mente. A vida é feita de segredos, mas o amor sempre prevalece. E é nesse momento que você precisa se inscrever no canal. Não quero que você perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua participação é valiosa, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. Você deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Os verdadeiros fãs sabem a importância de agir agora.